Eu estou tentando trazer perguntas que eu tenho recebido, seja aqui pelo canal ou mesmo pelo formulário que normalmente fica na descrição de cada vídeo que você vê aqui no canal. Eu recebo normalmente essas perguntas que eu recebo nesse formulário, né, por e-mail, mas também tem as perguntas que estão aqui no canal, então estou tentando trazer essas perguntas em alguns vídeos, como por exemplo nesse, ou no início de outros temas que eu também estou trazendo aqui em aulas. Então, eu tenho tentado trazer esses itens porque é uma oportunidade de responder mais coletivamente perguntas que alguns colegas podem ter e outras pessoas também podem estar com essa dúvida e de difundir, né? Também acaba sendo mais uma fonte de conteúdo aqui para o canal. Como vocês devem perceber, eu acabo trazendo poucos conteúdos ali de uma elaboração de um grande curso, até porque isso exige bastante tempo de dedicação e eu não tenho só o canal aqui, eu tenho, na verdade, o canal hoje é apenas um projeto, né? Não é uma fonte de trabalho, é um projeto de futuro, na verdade. Então, eu acabo tendo meus trabalhos de vida profissional e acaba sendo difícil inserir conteúdos ali de elaboração de grandes cursos aqui no canal, então acaba sendo temas de coisas que eu tenho enfrentado no dia a dia, principalmente informalmente, né? Porque os meus trabalhos profissionais de fato eu acabo tendo questões, como que eu posso dizer? Questões de sigilo, né? Questões de privacidade dos projetos que eu trabalho, então eu acabo não podendo compartilhar em momento algum, diferente de coisas do meu dia a dia, um software que eu estou tendo um problema, né? Um pequeno app que eu fiz ali, coloquei na minha loja ali informalmente. Então, eu acabo trazendo para vocês muito isso, né? Coisa ali do dia a dia. E trazer essas perguntas aqui para vocês, que eu acabo recebendo, acaba sendo mais uma fonte aqui de conteúdo também para compartilhar conhecimento com vocês. Pessoal, ó, estou com um problema, você está exibindo aí na tela de vocês, né? Rodrigo, estou com um problema para publicar. Daqui a pouco quero até fazer um pedido de uma sugestão de vocês, tá? Estou fazendo o teste fechado, tem uns 7 dias, e está contando que só se passaram 2. Muito bizarro. Já aconteceu com vocês? Olha, grande Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Desculpa aí a demora em responder, como eu comentei, eu vou responder aqui por texto, tá? Mas como eu comentei já em outras aulas, eu sempre priorizo mais as respostas que eu recebo pelo formulário, as perguntas que eu recebo pelo formulário. Chega ali por e-mail e eu tenho uma cobrança. Ocasionalmente o pessoal faz uma doação simbólica para o canal e eu tenho uma cobrança muito maior de responder mais rápido, né? Aqui no canal eu sempre me cobro de até uma semana, de dois dias, verificar e tentar responder vocês, tá? Mas eu espero que essa resposta ainda sirva. Se não servir, eu espero que sirva para os demais colegas. Esse cenário aqui, pessoal, do teste, está há 7 dias executando e passaram apenas 2 dias. Eu, pessoalmente, não passei e não vi de perto nenhum, tá? Mas pode ser que exista uma interpretação aqui. Eu não sei se é o caso do Rodrigo, dele ter começado a fazer os convites, né? E os convites, depois de 5 dias fazendo convite, as pessoas aceitando, tá? Depois que todas as 12 pessoas, né, se ainda tiverem sendo 12 pessoas para testers, apenas depois que completa os 12 aceites é que a contagem começa. Então pode ser, grande Rodrigo, que seja um pouquinho dessa interpretação. O seu teste ele começou, né? Você abriu o teste, você cadastrou o e-mail dos testes e começou a fazer os convites. No momento que você começou a fazer esses convites, não conta ali como período de teste. Não sei se é o seu caso. Não conta como período de teste. Quando completa a adesão de todos os 12 testes, se ainda for esse número, aí sim vai começar o período de testers. Aí começa a contagem ali no relógio, tá? Mas se aconteceu com você de já ter todos esses testes, a contagem já ter inicializado e ter ficado travado ali com 2, quando na verdade passou 7 dias, aí pode ser um bug no sistema mesmo. Pessoalmente, eu já tive esse sentimento de fazer alguma coisa ali na loja, né, no painel, no console da loja, e, e perceber que o console da loja não reconheceu uma alteração minha, mesmo tendo feito, eu submetendo, enviando,
E eu sempre recebia o retorno como se essa alteração não tivesse sido feita. Pô, mas eu já corrigi. Essa URL existe. Essa URL é válida. Esse item que de fato estava errado antes foi corrigido. Não sei por que motivo naquela época não estava reconhecendo. E não é há muito tempo atrás não, tá? Para eu corrigir, eu precisei, tipo, fazer um reset, excluindo tudo que era de alteração, criar uma nova versão, aí de fato aceitou. Então, às vezes, eu tenho uma pequena impressão de que tem, de que algum pequeno bug, alguma pequena fila que a gente acaba caindo ali, gera um delay, gera algum problema, é difícil dizer. Eu suspeito mais que possa ser só uma questão de interpretação aqui, tá? De que seu teste só começou a contagem depois que fechou os 12, que é assim que acontece, e você talvez possa ter ficado com essa impressão de que contou antes, mas a verdade não deveria ter contado aqueles 5 dias anteriores, que ainda estava faltando completar todas as adesões, tá? Possível, mas se não for, talvez seja um bug no sistema, tá bom? Tem um link, tá? Normalmente no vídeo, nesse vídeo aqui, tá? Ganhei da Google Play, console, né? Consegui publicar o app e tudo mais. Nesses vídeos da playlist, normalmente tem um link ali, a URL, para o grupo de testers. Eu gosto sempre de lembrar de quem entrar no grupo de teste não chega lá pedindo teste. A gente não aceita. É muito mais recusa do que aceite. As pessoas também ficam lá, ó, vai dizer que vai testar o app de um colega, aí coloca ali, participando. Participa do meu também. Aí coloca uma palavra participando, ninguém sabe se realmente está. Então, uma pessoa que pode estar na má fé, só querendo se beneficiar com o grupo, pode colocar participando em todos. E não manda nenhuma evidência. E ainda quer, na mensagem que está mandando participando, ainda manda o link para participar do dele. Não, gente. Manda evidência, diz que está participando, manda algum print do aceite, print da instalação do app executando no seu celular, tá? Manda isso, que aí você valida que está de fato participando. E depois, né, esse caso que eu estou falando, tá? Não é do colega aqui não que está pedindo para participar, tá? É só que eu estou lembrando esse tema. Então, quando entrarem no grupo, provavelmente já aceitei o colega aqui, até porque eu aceitei vários outros hoje. Então, quando entrarem no grupo, façam essas participações mandando evidências, participem de vários, 10, 12, 15, 20 testes dos colegas. Participou dos testes, mandando as evidências, só isso. Aí você abre uma nova conversa com a descrição lá de detalhes do seu app, alguma orientação e os links para participação, tá? E não mande telefone, não mande chave Pix, não mande nada relacionado a qualquer outra coisa. Só as informações para o teste. Perfeito? Então, grande irmão, né, no caso aqui, Adi de Souza, já deve ter sido aceito. Bem-vindo ao grupo. Eu comentei em outro vídeo, lancei um vídeo recentemente aqui sobre a monetização do app Odeal, estava ali analisando se de fato está valendo a pena utilizar o app Odeal. Comentei aqui sobre o Miguel. Miguel deu esse feedback, né, de que já usou, já recebeu pagamentos com o app Odeal e é confiável. Muito obrigado pelo feedback, tá bom? Eu vou responder cada uma dessas mensagens aqui por texto, mas apenas nessa abordagem aqui por voz. Olá, tudo bem? Se lançar uma atualização, todos os testadores devem atualizar o aplicativo? Boa pergunta. Atualmente a Play Store pede mínimo 12, mas é recomendável ter mais. Todas as 12. Deixa eu colocar aqui. Energia. Estava acabando aqui a bateria. Atualmente a Play Store pede no mínimo 12, mas é recomendável ter mais. Todas as 12 acessaram pelo menos uma vez o app, o app, né? Já no primeiro dia. Ótima pergunta e muita gente fala sobre isso, especula sobre isso. Já recebi mensagens ali no grupo mesmo, inclusive mensagens pessoalmente, que as pessoas falam ali já de cara, ó, meu teste foi recusado, é porque a pessoa tem que estar usando todo dia. Bom, não tem como ela afirmar isso. Claro que todos usarem todo dia é positivo, porque seu teste fica mais rico, né? E se a Google tiver meios para validar que de fato está sendo usado todo dia, e eu acredito que tem, porque na Play Console a gente consegue saber ter índices, né, dessas instalações e interações. Então,
Isso pode ser muito positivo para o seu teste, porque a Google consegue ter esse entendimento de como é que foi as interações, beleza? Pelo menos as execuções, minimamente, tá? Então isso pode ajudar, mas não quer dizer que é exclusivamente assim. A pessoa tem que usar, que nem algumas pessoas às vezes afirmam, tem que usar todo dia. Porque o objetivo é fazer o teste. Se for um app que para ser testado precisa da utilização todo dia, vamos pensar que um app que precisa da utilização todo dia. Deixa eu pensar. Um app de, talvez, de alarme, né? De alarme diário ou de controle financeiro diário. Você não consegue testar de uma vez só. Para você testar ele, você tem que criar um alarme, né? Todo dia 8 horas. Aí você recebeu o alarme um dia, recebeu o alarme no outro dia, né? Reiniciou o celular e sem precisar reabri-lo. No terceiro dia ele funcionou de novo. São experiências que você só consegue simular a utilização do app se você de fato utilizar todo dia. Agora existem outros apps não, né? Você fez um app de uma calculadora. A pessoa fez o cálculo e não precisa mais, porque que no outro dia ela tem que inventar um outro cálculo para usar, no terceiro dia inventar um outro cálculo. Então, na minha impressão, não é obrigatório utilizar todo dia, tá? Basta instalar, fazer o teste ali de fato, mesmo que seja no primeiro dia, mandar algum feedback e pronto, encerrou o processo de teste. Os 12 dias, né, o período ali de tempo, né, esperado, ah, talvez seja para que pessoas possam testar em outros momentos. Quem não quer testar no primeiro dia, quem gostou do app quer testar de novo em outra data, e questões de apps que para serem testados precisam de fato de um período. Mas eu conheço e tive vários apps em que eu tenho consciência que foi testado apenas no primeiro dia e pronto, tá? E eu não sei em nenhum lugar na documentação que diz que tem que ser todos os dias, tá certo? Quanto a ter mais de 12, eu também acho positivo. Mas, assim, mas voltando. Se as pessoas usarem todo dia, melhor ainda. Porque é mais validador para o Google de que esse seu teste foi válido. Beleza? Então, quer pecar pelo excesso? Pequem pelo excesso mesmo. Digam para o seu teste usar o máximo possível. Diz que é todo dia, porque se ele usar 5 dias, já é mais do que um. Né? Se ele usar pelo menos um, é mais do que um. Que é o que você diz, não, tem que só instalar. Aí a pessoa acaba só fazendo o aceite e nem instala. Tá? Então, quanto mais você cobrar, o seu tester fazendo menos do que você pediu, você vai ter sempre mais do que nada. Né? Então eu sugiro sim, eu acho que é ideal você tiver 12, só 12, não tem problema. Mas se você tiver mais de 12 para participar, melhor ainda, tá? E se eles puderem utilizar por mais vezes durante o período de teste, além do primeiro dia, melhor ainda, tá bom? Quanto à atualização, eu posso afirmar de que não é obrigatório as pessoas fazerem a atualização. Obviamente, sempre tem novidade, muda. Quando surgiu aqui o assunto aí do teste fechado, foi quando eu estava lançando o app, do nada a tela mudou e eu não estava conseguindo chegar na produção, tá? Pode ser que mude a qualquer momento. Mas se você fez uma atualização nova e essa atualização é importante para a experiência do seu tester, tá? E você tem contato com o seu tester, seja porque convidou ele por e-mail, seja porque você tem um grupo de testers para isso, então pontua, avisa para os seus testadores que tem uma versão nova, para que ele possa baixar, tá? Mas é difícil a gente poder falar com certeza se o seu teste vai ser impedido se a pessoa não baixar a atualização. Então faça o seu melhor, convide o máximo de pessoas possível, fez a atualização, informe seus testadores para os que tiverem interessados em fazer a atualização, possa fazê-la, tá? Oriente-os a usar o máximo possível nesse período. Então, peque pelo excesso, tá bom? De cuidado. Oi, professor, me aceita no grupo? Já aceitei vários hoje, provavelmente incluiu. Na verdade, recebi hoje, isso aqui é sobre aquela mensagem das atualizações de apps que agora estão com um período contado, né? Quem tem apps que não alcança como SDK-alvo, a API 35 do Android 15. Quem não tem essa API já como configuração alvo no build Gradle vai ter problema na hora que estourar esse período. Porque
O propósito agora do Google é que os apps estejam sempre disponíveis para as plataformas novas que estão surgindo. Então, se seu app está ali API 34, 33, 33 é improvável, mas está ali API 34 como alvo, vai ser importante você fazer a atualização e fazer o reenvio. Então, nesse vídeo bem aqui, né, tem esse comentário. Na verdade, recebi hoje a mensagem para subir o mínimo da API para 35, a fim de detonar os aparelhos obsoletos com mais rapidez. Faz sentido. Faz sentido, né? Então vamos forçar aí os desenvolvedores a fazer para as APIs mais novas, para que aos poucos a gente vá detonando esses Androids mais antigos e os aparelhos vão ficando obsoletos, né? Não bastasse a obsolescência programada pelo próprio sistema operacional, agora usam devs para dar uma mãozinha com a versão mínima de software. Sendo que tudo roda bem sem esse requisito. O Felipe, muito bom em seu comentário, o sentimento de fato é esse, né? De que tem esse esforço de levar o público para o Android mais novo, né? E os mais antigos, incluindo seus hardwares, incluindo seus softwares, sistema operacional, fiquem obsoletos. E para você acelerar esse processo, obviamente, ter esse impulsionamento com nós devs, né? Venha dev, senão se você não me acompanhar, você vai ficar para trás, eu vou tirar o seu app, né? Então parece um pouco disso mesmo, nos forçando, né? Faz parte. O que a gente pode fazer, né? É correr contra o tempo para não perder o app na loja. Muito bom teu comentário, obrigado. Professor me aceita no grupo também. Eu acho que é a mesma pessoa, porque, gente, ó, às vezes eu demoro, tá? A aceitar no grupo, porque como eu comentei, o canal ele funciona como um projeto, tá? Então por isso que é importante essas interações de vocês, né? Por isso que é importante as inscrições no canal, porque isso vai gerando mais retorno de vocês e o sentimento de que algo está sendo entregue. Porque imagina, lança um canal, uma aula, um vídeo, lança uma aula, outro vídeo, né? E a gente não tem audiência, a gente fica pensando, pô, mas estou perdendo o meu tempo, eu vou direcionar isso para outra coisa. Esses feedbacks, né? Essas mensagens de vocês, essas inscrições e tudo mais, eu não costumo falar muito sobre esse tema, porque eu gosto que seja bem espontâneo o seguir e o se inscrever e o curtir de vocês. Mas o ponto que eu estou querendo trazer é sobre a demora de eu responder, exatamente porque o canal é um projeto. Então, esse projeto está sendo alimentado por vocês, eu sou muito grato por isso. Temos 471 inscritos e é uma quantidade que eu assim, fico muito satisfeito, de verdade, porque eu entendo como 471 inscritos comparado a outras redes, é um número muito bom aqui no YouTube. Eu já vi, nesses dias eu vi canal com 1.100.000 inscritos. Estava dando transmissão ao vivo e estava com a quantidade de 6.000, 7.000 visualizações na transmissão ao vivo, canal de 1.000.000, tá? E eu vi um outro canal de 100.000 inscritos com mais visualizações no ao vivo do que aquele canal de 1.000.000 de inscritos. Ou seja, a interação é muito mais importante do que uma quantidade, um número fictício, né? Então, são 471 nesse exato momento, que é uma interação muito fantástica. Só que ainda não estou nesse projeto, né? Com um tempo de dedicação ali que eu me divido para bater o ponto no canal, né? Porque eu tenho muitas outras prioridades de sobrevivência e profissional. Então, a administração do grupo entra um pouco nesse tema aí do canal. Então, eu administro num dia, no outro não, no terceiro eu vou lá e administro. Então, às vezes, vocês fazem a inscrição ali e você não é aprovado no mesmo dia ou no dia seguinte. Às vezes, no terceiro dia, tá? Por quê? Porque eu deixo juntar várias solicitações de mensagens, avisos de testes, e depois eu vou lá e vou aprovando os que podem ser aprovados. E solicitações de entrada, eu vou lá e aprovo quem pode entrar no grupo, tá certo? Então por isso que às vezes tem um pouquinho desse delay. E o último aqui é 14 horas, né? Oi, fiz um app de perguntas e respostas para concurso público numa área específica que eu percebi demanda. Muito legal isso aqui. Eu acho legal quando vocês veem demandas e vão fazer um app ali para
atender uma necessidade, eu acho que esse é o melhor caminho. Não acredito que seria de interesse para a maioria das pessoas. De fato, né, seria somente para as pessoas que iam estar com alguma relação ali com aquele concurso, né? Não é por diversão, né, e sim por educação, ou seja, o app é focado na educação porque vai fazer esses concursos públicos, faz todo sentido. Lê mais? Opa, lê mais. Pensei em pedir testes em grupos de concurseiros. Nesse caso aqui, eu acredito que Louise 4602 deve conhecer grupos do Google Grupos, né? Porque se forem grupos de WhatsApp, talvez a abordagem distinta seria num grupo de WhatsApp e num grupo do grupos do YouTube, do Google, né? Porque tem um grupos Google e tem um grupos WhatsApp, grupos Telegram, né? Enfim. Pensei em pedir em grupos de concurseiros. Como funcionaria isso? Somente 20 poderiam ter acesso? Eu colocaria link no grupo dos concurseiros lá? Ótima pergunta. Eu vou responder aqui por mensagem também, mas aproveitando a oportunidade aqui no vídeo. Dependendo do grupo, você vai ter facilidades e dificuldades. Se é um grupo do Google, né, que é menos popular, assim, a gente pensa nos grupos do WhatsApp, tem uma grande popularidade. Então, nos grupos Google, que tem uma popularidade um pouco mais reduzida, é mais fácil, você pode pegar o URL do e-mail do grupo, né, fazer o convite lá no Google Play Console e mandar o link ali coletivo. Todo mundo que estiver naquele grupo pode só abrir o link e fazer o aceite, né? Abrir o link, faz o aceite e faz o download no celular. É muito mais simples. Tem inclusive um vídeo no canal, tá? Louise, que mostra como fazer a associação de um canal do Google Groups para a Google Play Console. Mas se você estiver falando de grupos, como por exemplo grupos do Telegram, grupos do WhatsApp, grupos no Teams, qualquer outras fontes de comunicação que tem grupos de pessoas, aí você vai precisar fazer uma abordagem diferente. Você vai precisar pedir o e-mail desses participantes. Então, nesse grupo, você poderia pedir o e-mail. Quem quer participar? Essas pessoas mandam o e-mail delas, e-mails Google, tá? Que tem associação com o Google. Não precisa ser Gmail propriamente, mas o e-mail que tem associação com o Google, né? E esse e-mail, você vai pegar o de cada um, vai no teu Play Console e vai fazer lá na lista de testers, você vai adicionar o e-mail e cadastrar o e-mail dessa pessoa como testers. Cadastrou essa pessoa, você pega o link lá de convite do teste e manda para essa pessoa fazer o aceite, tá? Porque não tem um link assim no teste fechado, né? Você não tem como mandar o link e a pessoa já aceitar porque ela não foi convidada, porque o teste é fechado. Então você faz o convite pelo e-mail, manda o link para ela, para que ela, com o e-mail dela, faça o aceite, tá bom? Qualquer dúvida mais pormenores, tá? Tem tanto vídeo aqui no canal, nessa playlist aqui, na playlist do teste fechado, tem um vídeo da playlist que é mostrando como cadastrar esses e-mails, tá? Talvez até nesse vídeo mesmo tenha, mas em uma da playlist vai ter, beleza? Acho que basicamente isso. E também tem na descrição de todos os vídeos, como nesse vídeo mesmo e todos os demais, tem aí as fontes de comunicação diretamente comigo para quem tiver mais pressa, tá bom? Bem, para fechar, eu gostaria de pedir aqui a opinião de vocês. Ó. Utiliza aqui o CapCut, tá, para fazer os cortes dos vídeos, mas está muito complicado utilizar o CapCut. Porque no início, o CapCut tinha ali as opções de vários itens gratuitos, eu conseguia adicionar ali para tirar ruídos de voz do ambiente, que ainda falta um pouco de acústica. E através desses itens, né, gratuitos, eu conseguia ter o que eu queria e gerava ali o vídeo. Posteriormente, veio a atualização nova. Na atualização nova, eu já fiquei com menos itens, mas beleza ainda. Posteriormente, agora mais recente, mesmo os itens gratuitos, está vindo com um carimbo enorme aqui do lado, tá? Nesse vídeo não vai ter, mas fica com um carimbo enorme aqui do lado, que poderia ser mais discreto, tá? Então, provavelmente esse vídeo aqui vai ser o último gerado com o CapCut devido a esse carimbo chato, tá? Porque eles me deram 3 gerações de vídeo sem, sem esse carimbo, tá?
tá muito chato, tá muito complicado. Daqui a pouco o CapCut vai atualizar de novo. E até para entrar no aplicativo eu tenho que botar uma conta. E depois, para poder ver o vídeo, eu vou ter que pagar também. Eu entendo que dessas questões de remuneração, né? Só que está sendo muito veloz essas solicitações de pagamentos no CapCut. Então, se você tiver alguma sugestão de uma ferramenta muito boa também para utilizar, eu utilizei já o Movavi, mas eu achava o CapCut melhor. Você pode fazer a sugestão aí para mim também, vou gostar, tá? Que vai ajudar aqui nas edições dos vídeos. Um abraço.